Olá, preparadores e sobrevivencialistas. Hoje estou fazendo um vídeo para vocês sobre abrigos. Sim, muita gente fala aí na parte de sobrevivencialismo, sobre abrigos, então hoje vou estar fazendo um vídeo para vocês retratando mais esse tema, que é importante vocês saberem mais informações, mais dados, mais questões técnicas sobre abrigos. Então, o vídeo de hoje tem como tema a real sobre abrigos, o que você precisa saber. Na verdade, a sua casa é um abrigo, mas, sim, sempre tem um mas. 90 a 95% das casas só servem como abrigo para dormir e para intempéries. Não é um abrigo sobrevivencialista, e esta é a real. Aproximadamente 4%, quase beirando aos 5% das residências, tem alguma proteção mais segura, como grades, quarto seguro ou quarto de pânico, cercas melhoradas e outros elementos de segurança. Eu vou deixar aparecendo aí no card alguns vídeos que fiz sobre segurança domiciliar. Mas temos ainda que menos que 0,1% das residências tem um bunker. Sim, 0,1%. Isso é interessante porque esse assunto bunker, inclusive, está aparecendo bastante no YouTube e nos noticiários, pois está circulando na internet que o Zuckerberg está construindo mais um bunker autossustentável no valor de R$1 bilhão em uma ilha do Havaí. Por que será isso? O que será que eles sabem que nós não sabemos? É uma questão bastante interessante essa. O que eles sabem que nós não sabemos? Principalmente porque é um bunker, certo, autossustentável. Tem plantação, tem criação, tem sistemas de segurança, tem diversos sistemas de comunicação entre as diversas residências que vão ser, além de ter um bunker subterrâneo. É uma situação bastante interessante. É só você procurar aí no YouTube e você vai encontrar diversas informações que escaparam, que fugiram sobre esse tema. Mas aqui queremos falar de abrigos, principalmente de outros tipos de abrigos. Gente, eu vou aqui falar a real, então vamos lá. Na verdade, estamos falando de eventos extremos, de eventos pós alguma grande catástrofe que tem influências locais ou mundiais. A verdade é que, inicialmente, os melhores abrigos em um evento extremo são as suas casas e construções que já existem, mas sempre é importante ter cuidado, pois já podem estar ocupados. Gente, é um evento extremo, não é hoje em dia que estou falando. Já que bunker são poucos que vão estar à disposição e a grande maioria a gente nem sabe que existem. Inclusive, como já coloquei para vocês em vídeos anteriores, aqui na região onde eu moro, me falaram de 3 bunkers que estavam em construção num período recente. É sempre interessante ver isso. Então, a primeira opção são as nossas casas, são os nossos prédios, são o que existe à nossa disposição aonde a gente está, principalmente nas cidades. Bom, o segundo item que vou colocar para vocês aqui, para mim é uma opção bastante interessante, mas já começa a ficar um pouco mais escasso, que são motorhomes e ônibus. Estes seriam os meus
dois tipos de abrigo que gostaria de achar, pois geram mais conforto e segurança. Tudo que está cercado gera maior segurança para você. Por causa disso, é sempre interessante essas opções. E um motorhome nem se fala, pois além da questão de conforto, deveria ter outros equipamentos para sua sobrevivência também. O terceiro tipo de abrigo que a gente sugeriria são pontes, viadutos e construções diversas. Olhe esta foto que estou tirando aqui do meu escritório. Esse é um abrigo interessante e escondido, que geralmente a gente não presta atenção. Pode ser uma boa opção encontrar estes lugares, certo, para se abrigar. Quarto tipo, containers. Sim, os containers, se você encontrar, pode ser uma opção interessante de abrigo, pois geralmente não consegue se ver o que tem dentro e tem também a estrutura metálica ao redor que lhe dá uma boa proteção. Às vezes não são totalmente imunes às questões de intempérie, como chuva, frio intenso e calor intenso. O quinto tipo de abrigo que eu sugeriria para você são os carros. Sim, carros. Os carros são um ótimo abrigo, pois possuem uma boa proteção. Tem os vidros que você consegue abrir e fechar, tem uma boa segurança na questão de vidros. Os vidros também lhe dão possibilidade de ver o que está ocorrendo do lado de fora, então é uma opção bastante interessante. Então você tem que analisar se você encontrar um carro, certo? Claro, se você estiver vivo, se você encontrar um carro, pode ser uma boa opção de abrigo. Ah, você viu que eu falei se você estiver vivo. Nós não estamos falando na situação atual, nós estamos falando realmente de uma situação extremada. Como sexto tipo de abrigos que eu iria sugerir para você são os abrigos naturais. Não são fáceis de achar, pois são raras as situações que nós encontramos nos locais onde a gente vive. Estou falando de cavernas, possibilidade de túneis, algumas situações aí em alguns morros com pedras, já vi, certo, que você tem uma proteção inclusive aí bastante interessante, mas tem que ser adaptada, certo? Então os abrigos naturais seria o sexto tipo. O sétimo tipo de abrigo, aliás, que eu gosto muito desse tipo de abrigo, mas você tem que prestar bastante atenção à questão de que abrigo escolher, são as barracas. Se algum dia tiver ocorrido algum evento extremo, certo? As barracas serão sim um abrigo que você poderá utilizar. Mas fica um grande detalhe: se eu não tenho carro, não tenho como me locomover, barracas grandes e pesadas poderá não ser uma opção muito viável para você. Então, você tem que analisar muito bem qual o tipo de barraca que você irá utilizar. Aquelas barracas suspensas nos carros, de repente não seja uma opção, pois se você não tem como ter combustível, como você irá se deslocar? Principalmente se houver necessidades de deslocamentos constantes. Barracas é uma boa opção, mas tem as suas limitações de segurança, de poder ver o que está ocorrendo na parte externa, de questões de intempéries, muitos pontos aí que a gente tem que analisar. Por causa disso, é uma opção, sim, é uma opção, mas tem suas desvantagens. O oitavo tipo de
abrigo que vou estar falando para vocês são os abrigos feitos com lonas plásticas, lonas tecidas, certo? São os abrigos que a gente faz de improviso. Claro que existem diversas técnicas, algumas estão aparecendo aí na tela, mas são abrigos que são fáceis de serem transportados. Assim como o anterior, as barracas menores também são fáceis de serem levados a diversos locais. Então, lonas conseguem sim fazer bons abrigos, mas tem as suas desvantagens como apresentadas nas barracas. Mas principalmente tem uma a mais, que nas lonas nós corremos os riscos dos insetos e animais entrarem dentro do local que você tem como abrigo. Por causa disso, tem que se tomar cuidado quando for fazer um abrigo de lona. Aqui está o lembrete de comida cachorros. Aqui está o lembrete de comida cachorros. Existem ainda um nono tipo de abrigo, que são os abrigos que nós improvisamos com a natureza. São as barracas que nós fazemos aí com folhas, folhagens, galhos cortados e outros. Esses abrigos, o pessoal fala muito na questão do sobrevivencialismo, mas eu coloco alguma ressalva para vocês. Principalmente a questão de insetos e outros elementos da natureza que também têm acesso aonde você está. Principalmente porque nós temos na questão da natureza que aracnídeos e outros animais e insetos facilmente adentrariam ao seu abrigo. Então, tome cuidado com essa questão de abrigos improvisados na natureza. E 10º tipo seriam outras improvisações, certo? Seriam outras situações que poderiam aparecer aí, tá? Inclusive, gostaria que vocês me deixassem aí nos comentários que outras ideias vocês teriam aí para improvisar abrigos em uma situação extremada. Gente, não estou falando hoje de ir acampar, de ir fazer uma aventura, coisa nesse sentido. Realmente de um evento extremado, certo? Que outras improvisações nós poderíamos ter? Terminando o assunto abrigos, eu gostaria de ressaltar que os abrigos têm as seguintes funções básicas. Primeira função: gerar segurança. Logo, os primeiros abrigos que eu apresentei são melhores. Na natureza, cuidar com cobras, aranhas, lacraias e outros elementos que podem ser perigosos a você. Principalmente à noite, quando a gente está dormindo e não temos cuidado, acesso, visualização, certo, do que está ocorrendo ao nosso redor na natureza. E segunda função é proteger contra intempéries, que é muito importante. Nunca esquecer que devemos ter alguma forma de proteger os abrigos, principalmente à noite. Por causa disso, nós devemos sempre criar sistemas de segurança à noite para os nossos abrigos. Seja em uma casa que você entrou, seja debaixo de um túnel, debaixo de uma ponte, uma caverna ou até um abrigo de palha que você fez. Tenha sistemas de segurança para a noite. Se eu esqueci algum tipo de abrigo, deixe aí nos comentários, pois como vocês sabem, muitas pessoas têm aproveitado o que vocês apresentam de informações nos comentários para aprenderem junto. E inclusive alguns dos comentários a gente utiliza até para fazer novos vídeos informacionais para vocês. Nós estamos agora para lançar uma série que se chama IC. IC, acontecer determinado evento extremado. Esta é uma série um pouco mais crítica que
No momento ela estará liberada para vocês acessarem por um breve período e depois ela começará a fazer parte de nossa comunidade, da nossa comunidade fechada, onde poderemos trocar mais informações melindrosas, críticas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre abrigos, pois ele é um vídeo realmente importante para você que deseja ser um preparador e um sobrevivencialista mais preparado. Não estamos dizendo que estes fatos irão ocorrer hoje ou amanhã, mas todo preparador e todo sobrevivencialista estuda as diversas situações que poderão ocorrer para estarem mais preparados. Valeu, até o próximo vídeo.